O leite escorria quente pelo peito de Marina, enquanto ela segurava o pequeno Gabriel nos braços, mas as lágrimas que caíam pelo seu rosto eram mais quentes ainda. Cada gota de leite que o bebê mamava parecia arrancar um pedaço da sua alma. Não era o filho dela. O filho dela estava longe, nos braços de outra mulher, em outro bairro, em outra vida que Marina havia sido forçada a abandonar apenas 3 meses atrás. Gabriel choramingou baixinho, seus olhinhos azuis fixos no rosto de Marina, completamente alheio à dor que despedaçava o coração daquela mulher de apenas 23 anos. Ele não sabia que cada vez que suas mãozinhas minúsculas agarravam os dedos dela, Marina se lembrava de outras mãozinhas, igualmente pequenas, igualmente perfeitas, que ela havia segurado pela última vez numa manhã fria de hospital público. "Calma, meu amor, calma", sussurrou Marina para Gabriel, sua voz embargada. Mas não era para Gabriel que ela falava. Era para Miguel, o filho que dera à luz sozinha, sem o pai que a abandonara grávida, sem dinheiro para o aluguel, sem nada além de um coração partido e R$ 20 na carteira. Miguel, que hoje tinha 3 meses e meio, e mamava no peito de Cristina, a mulher de 40 anos que não podia ter filhos, e que havia adotado o menino 2 semanas após o parto. A mansão de Leonardo Alvarenga era silenciosa naquela madrugada. No quarto principal do 2º andar, o dono da casa dormia profundamente pela primeira vez em semanas, aliviado por ter encontrado finalmente uma ama de leite para seu filho após a esposa morrer no parto. 5 babás haviam passado por aquela casa nos últimos 2 meses. Nenhuma delas conseguira acalmar Gabriel. O bebê chorava dia e noite, rejeitava mamadeiras, estava perdendo peso, até que o pediatra sugeriu: "Senhor Alvarenga, seu filho precisa de leite materno. Precisa do calor humano, do cheiro, do contato. Ele está de luto pela mãe que nunca conheceu." Leonardo havia ficado desesperado. Onde encontraria uma ama de leite em pleno século XXI? Foi a antiga governanta quem sussurrou o nome: Marina Santos, a moça que trabalhara ali como faxineira 3 anos atrás. Estava passando por dificuldades terríveis. Havia dado à luz recentemente, mas não tinha condições de criar a criança. Leonardo não fez perguntas. Ofereceu R$ 10.000 por mês, moradia na dependência de empregados e plano de saúde. Marina aceitou no mesmo dia, mas ninguém, absolutamente ninguém, tinha perguntado a Marina se ela conseguiria, se seu coração aguentaria. Ela olhou para o berço de mogno ao lado da poltrona onde estava sentada, no quarto de bebê decorado com tecidos importados e móveis que custavam mais que 5 anos de salário mínimo. As paredes tinham papel de parede com nuvens pintadas à mão por um artista francês. O lustre do teto valia mais que a casa onde Marina crescera na periferia de São Paulo. E ali, no meio de todo aquele luxo, ela derramava seu leite e suas lágrimas para o filho de outro. Gabriel finalmente se soltou do peito, satisfeito e sonolento. Marina limpou delicadamente a boquinha dele com uma fralda de pano egípcio e o colocou contra seu ombro para que ele arrotasse. O bebê era leve, cheirava a sabonete caro e a amor puro. Ela fechou os olhos e só por um segundo permitiu-se imaginar que era Miguel, que ela não havia assinado aqueles papéis no cartório, que ela não havia entregue seu filho porque não tinha como pagar o aluguel, porque tinha sido despejada, porque o pai do menino sumira no mundo e sua própria mãe, com 6 filhos mais novos para criar, não tinha espaço nem comida para mais uma boca. "Miguel", ela sussurrou no escuro e sua voz quebrou. "Meu bebê, mamãe te ama tanto." O choro veio forte então, rasgado, doloroso. Marina mordeu a mão para abafar os soluços, para não acordar Leonardo, para não mostrar fraqueza. Ela precisava daquele emprego, precisava do dinheiro, precisava sobreviver. Mas quanto custava a sobrevivência? Quanto de alma uma pessoa podia vender antes de não restar nada? Gabriel dormia tranquilo em seus braços agora, alheio à tempestade que devastava o coração da mulher que o alimentava. Marina o colocou suavemente no berço, ajeitou a mantinha de cachemir e ficou ali parada,
olhando para aquele bebê que tinha tudo o que Miguel nunca teria: conforto, segurança, um futuro. Você vai ter tudo, Gabriel. Ela sussurrou, passando a mão levemente pelos cabelos loiros do bebê. Tudo o que meu filho nunca vai ter. E então, como fazia todas as noites desde que começara a trabalhar ali, Marina caminhou até a pequena janela do quarto de bebê e olhou para a cidade lá embaixo. Em algum lugar daquele mar de luzes, Miguel estava dormindo. Será que ele sentia sua falta? Bebês de 3 meses lembram da mãe? Lembram do cheiro, da voz, do batimento cardíaco que ouviram por 9 meses dentro do útero? Marina tocou no próprio peito, onde o leite ainda vazava um pouco. Seu corpo não sabia que Miguel não era mais dela. Seu corpo continuava produzindo alimento para um filho que outra mulher embalava agora. A natureza era cruel assim. O corpo não entendia de papéis assinados, de escolhas impossíveis, de corações partidos. Era quase 4 da manhã quando Marina finalmente saiu do quarto de Gabriel e desceu as escadas de mármore até o primeiro andar. A mansão tinha 5.000 metros quadrados, 6 suítes, 2 cozinhas, piscina coberta e descoberta, jardins que pareciam saídos de revista. Marina vivia ali na dependência de empregados, um quarto confortável com banheiro privativo nos fundos da propriedade, mas que ainda assim era maior que o barraco onde ela crescera. Ela entrou na cozinha planejada, toda em mármore branco e aço inoxidável, e preparou um chá. Sentou-se à mesa da copa, aquela onde os empregados comiam, não a da sala de jantar onde Leonardo fazia suas refeições solitárias, e pegou o celular. Tinha uma mensagem de Cristina, a mãe adotiva de Miguel. Marina, o bebê está bem. Mamou bastante hoje e dormiu 4 horas seguidas à noite. Está ganhando peso. Você quer vir visitá-lo no fim de semana? Marina leu a mensagem 3 vezes. Cristina era gentil. Cristina era uma boa mulher. Cristina enviava fotos de Miguel toda semana, mantinha Marina atualizada, oferecia visitas. Cristina estava fazendo tudo certo. Mas isso não tornava as coisas menos dolorosas. Marina começou a digitar uma resposta, mas seus dedos pararam. Como ela iria explicar para Miguel quando ele crescesse? Oi, filho, eu te dei porque não tinha dinheiro, mas vendi meu leite para o filho de um milionário. Como qualquer mãe explicava isso? Ela apagou o texto e simplesmente escreveu: sim, obrigada. Sábado está bom. Bebeu o chá devagar, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Dentro de 1 hora, Gabriel acordaria querendo mamar de novo. Dentro de 1 hora, ela teria que secar suas lágrimas, sorrir e continuar fingindo que seu coração não estava sangrando. O som de passos no andar de cima a fez erguer os olhos. Leonardo estava acordado. Marina conhecia a rotina dele agora. Acordava antes do sol, ia para a academia particular no porão, voltava para um banho rápido e descia para tomar café antes de sair para o escritório. Eles mal se falavam. Ele evitava o quarto do filho. Mal olhava para Gabriel. Era como se o bebê fosse um fantasma da esposa morta. Um lembrete doloroso demais para ser encarado. Marina voltou para o quarto de Gabriel às 5 da manhã. O bebê ainda dormia, seu peito subindo e descendo em respirações tranquilas. Ela sentou na poltrona ao lado do berço e fechou os olhos por um momento, exausta. Não havia dormido mais que 3 horas por noite desde que começara a trabalhar ali. Gabriel acordava constantemente, precisava de colo, de leite, de presença. E toda vez que ela o pegava no colo, toda vez que ele mamava, toda vez que aqueles olhinhos azuis a olhavam com confiança absoluta, Marina sentia uma dor tão profunda que mal conseguia respirar. Porque ela estava dando a Gabriel tudo o que não pudera dar a Miguel. Estava sendo a mãe que não conseguira ser. Quando Gabriel acordou às 6 da manhã, Marina já tinha as lágrimas controladas. Ela o pegou no colo com um sorriso fraco, abriu a blusa e o colocou para mamar. Gabriel agarrou-se ao peito dela com aquela fome desesperada dos recém-nascidos e Marina acariciou os cabelos loiros dele enquanto sussurrava baixinho: eu estou aqui, Gabriel, eu estou aqui. Mas dentro da sua cabeça, dentro do seu coração que doía tanto que parecia que ia explodir, ela repetia outras palavras: Miguel,
Meu Miguel, mamãe sente sua falta. Mamãe sente tanto a sua falta. Leonardo desceu as escadas às 7 em ponto, impecável em seu terno Armani cinza. O cabelo negro perfeitamente penteado. O rosto de 42 anos ainda jovem, ainda bonito, mas marcado por uma tristeza que ele tentava esconder atrás de uma expressão dura. Ele passou pela porta do quarto de Gabriel sem olhar para dentro, como fazia todas as manhãs. Marina ouviu os passos dele descendo, ouviu a porta da garagem se abrir, ouviu o ronco do motor da Mercedes G-Class. E então, silêncio. Ela e Gabriel estavam sozinhos de novo. Sozinhos naquela mansão enorme, naquele mundo de luxo e dor. 2 órfãos de mães mortas, um literalmente, outro metaforicamente. Porque a mãe que Marina tinha sido morreu no dia em que assinou os papéis da adoção. A mulher que restou era apenas uma sobrevivente, uma casca vazia que amamentava o filho de outro, enquanto o próprio filho crescia longe dos seus braços. Gabriel adormeceu no peito de Marina depois de mamar, completamente satisfeito. Ela o colocou no berço, cobriu-o com cuidado e ficou ali parada, olhando para aquele bebê que já estava começando a ocupar um espaço perigoso no seu coração. Um espaço que deveria ser de Miguel. Um espaço que Marina jurou que nunca daria a ninguém mais. Mas como não amar um bebê que você amamenta, que você embala, que você acorda de madrugada para acalmar? Como não criar vínculos quando seu corpo inteiro está programado para isso? Marina saiu do quarto com o coração pesado e foi para sua dependência. Sentou na cama, pegou o celular e abriu a pasta de fotos. Lá estavam as únicas 3 fotos que ela tinha de Miguel. Uma tirada no hospital logo após o parto, uma no 2º dia, quando a enfermeira ajudou, e uma última, no dia da entrega, quando Cristina permitiu que Marina o segurasse por 5 minutos antes de ir embora para sempre. Ela ampliou a foto, olhou para aquele rostinho perfeito, para aqueles olhinhos fechados, para aquela boquinha que ela beijara pela última vez 3 meses atrás. Será que ele tinha crescido? Será que já sorria? Será que chorava muito? Perdoa a mamãe, Miguel. Ela sussurrou para a foto, as lágrimas escorrendo de novo. Perdoa a mamãe por não ser forte o suficiente, por não ter dinheiro suficiente, por não ser suficiente. Mas o bebê na foto não respondeu. Bebês nunca respondem. Bebês apenas confiam que os adultos farão o certo por eles. E Marina tinha falhado da pior forma possível. Ela deitou na cama, abraçada ao celular, e permitiu-se chorar até não ter mais lágrimas, até que o corpo todo doesse, até que a exaustão finalmente a vencesse, e ela caísse num sono agitado, cheio de sonhos com 2 bebês, um loiro e um moreno, e ela sem saber qual deles segurar primeiro. Marina acordou 2 horas depois com Gabriel chorando pelo monitor de bebê que ficava na sua mesinha de cabeceira. Ela saltou da cama, ainda atordoada pelo sono pesado, e correu de volta para a mansão. Subiu as escadas apressada, o coração disparado com aquela urgência que só mães entendem quando ouvem um bebê chorar. Gabriel estava vermelho de tanto chorar, os punhinhos cerrados, o corpo todo tenso. Marina o pegou no colo imediatamente, e o bebê se acalmou na hora, reconhecendo o cheiro, o toque, a voz dela. Pronto, meu amor, mamãe está aqui, ela disse automaticamente, e então congelou. Mamãe. Ela tinha dito mamãe, mas ela não era a mãe de Gabriel. Era apenas a ama de leite, a funcionária, a mulher paga para alimentá-lo. Mas Gabriel não sabia disso. Para Gabriel, Marina era tudo. Era o alimento, o conforto, o colo, a voz que o acalmava, o cheiro que o fazia sentir seguro. Gabriel tinha 2 meses e meio e já reconhecia Marina como sua referência de mundo. E isso apavorava Marina tanto quanto a confortava. Ela o amamentou sentada na poltrona, observando pela janela o jardim imenso lá embaixo, onde um jardineiro aparava as roseiras. Tudo era tão perfeito ali, tão organizado, tão diferente do caos que era a vida lá fora, onde pessoas como Marina lutavam apenas para sobreviver. Quando Gabriel terminou de mamar e a rota, Marina ouviu passos na porta.
Virou-se e encontrou Leonardo parado na soleira, ainda de terno, a gravata frouxa, o rosto tenso. Ele a observava em silêncio, e Marina sentiu o sangue gelar. Será que havia feito algo errado? Será que ele ia dispensá-la? Senhor Alvarenga, ela disse baixinho, instintivamente protetora com Gabriel nos braços. Pensei que o senhor estivesse no escritório. Leonardo entrou no quarto lentamente, como se cada passo custasse um esforço enorme. Seus olhos escuros, profundos e cansados, finalmente pousaram em Gabriel. Foi apenas um relance, rápido, doloroso, antes de desviar novamente. Voltei para buscar uns documentos. Ele disse, a voz rouca. E ouvi ele chorando. Marina assentiu, sem saber o que dizer. Naquelas 3 semanas trabalhando ali, ela e Leonardo haviam trocado talvez 50 palavras no total. Ele evitava o andar de cima, evitava o filho. Chegava tarde, saía cedo, passava os fins de semana trancado no escritório. Ele está bem, Marina disse suavemente. Está ganhando peso. O pediatra ficou satisfeito na consulta de segunda-feira. Leonardo assentiu rigidamente. Ficou ali parado por mais alguns segundos, claramente desconfortável, claramente lutando contra algo interno. Então, para a surpresa de Marina, ele perguntou: Você tem filhos, Marina? A pergunta acertou Marina como um soco no estômago. Ela apertou Gabriel contra o peito instintivamente, sentindo as lágrimas ameaçarem subir de novo. Leonardo não sabia. Ninguém sabia. A antiga governanta que a indicou conhecia a situação, mas não dera detalhes a Leonardo. Ele apenas sabia que Marina estava amamentando, e isso bastava. Eu? A voz dela falhou. Ela engoliu em seco, lutando para manter a compostura. Tive um filho recentemente, senhor. Um menino. Leonardo franziu a testa, confuso. E onde ele está? Marina sentiu as palavras presas na garganta. Como explicar? Como colocar em palavras uma dor tão profunda que nem ela mesma conseguia processar? Ele está com outra família. Ela finalmente disse, a voz quase um sussurro. Eu não tinha condições de criá-lo, então dei para a adoção. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso, sufocante. Leonardo a olhou fixamente e Marina viu algo mudar na expressão dele. A máscara de frieza rachando um pouco. Uma compreensão dolorosa surgindo nos olhos dele. Meu Deus, ele disse baixinho. E você? Você está aqui amamentando meu filho. Não era uma pergunta, era uma constatação. Uma percepção súbita da crueldade da situação. Marina sentiu as lágrimas finalmente escaparem, rolando quentes pelas bochechas. Eu preciso do dinheiro, senhor. Ela disse, a voz embargada. Preciso sobreviver. Preciso poder dar algo para ele, mesmo que não seja a minha presença. Cristina, a mãe adotiva, ela é uma boa mulher. Mas ela não tem muito dinheiro também. Eu pensei que se eu juntasse dinheiro aqui, eu poderia ajudar a pagar coisas para ele. Fraldas, roupas, um futuro melhor. Leonardo passou a mão pelo rosto, claramente abalado. Ele caminhou até a janela, de costas para Marina, os ombros tensos. Que idade ele tem? Perguntou. 3 meses e meio, Marina respondeu, limpando as lágrimas com as costas da mão. Nasceu 1 mês antes de Gabriel. Leonardo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz estava diferente, mais baixa, mais humana. Minha esposa morreu há 2 horas de dar à luz, ele disse, ainda de costas. Hemorragia pós-parto. Os médicos tentaram de tudo, mas ela se foi e me deixou com um filho que eu não sei como cuidar. Um filho que tem o rosto dela, os olhos dela, e toda vez que eu olho para ele, tudo o que vejo é ela morrendo naquela mesa de parto. Marina sentiu o coração apertar. Ela sabia que a mãe de Gabriel tinha morrido. A governanta lhe contara. Mas não sabia dos detalhes. Não sabia da dor crua que Leonardo carregava. Eu sei que sou um covarde. Leonardo continuou, a voz quebrando um pouco. Sei que meu filho precisa de mim. Mas eu não consigo. Não consigo olhar para ele sem sentir que estou traindo Isabela. Como se ao amar Gabriel, eu estivesse aceitando que ela se foi. Como se eu estivesse dizendo que está tudo bem que ela morreu para que ele vivesse.
Marina abraçou Gabriel um pouco mais apertado. O bebê agora dormindo tranquilo contra seu peito. Ela entendeu então. Entendeu por que a casa era tão vazia. Por que Leonardo evitava o filho. Por que ele pagava tão bem para que alguém fizesse o que ele não conseguia fazer. Ele precisa do Senhor. Marina disse suavemente. Dinheiro não é tudo. Eu sei disso melhor que ninguém. Gabriel tem tudo o que meu Miguel nunca terá. Essa casa, segurança, um futuro garantido. Mas sabe o que Miguel tem que Gabriel não tem? Uma mãe que o olha nos olhos. Cristina olha para meu filho com amor. E o Senhor mal olha para Gabriel. Leonardo se virou bruscamente, o rosto contraído em dor. Você acha que eu não sei disso? Ele disse a voz alta demais no quarto silencioso. Gabriel se mexeu nos braços de Marina, incomodado. Leonardo percebeu, baixou o tom. Você acha que não me odeio por isso? Que não me sinto a pior pessoa do mundo? Então mude, Marina disse. Sua própria dor dando-lhe coragem para falar o que pensava. O Senhor tem escolha. Eu não tive. Mas o Senhor tem. Gabriel está ali, vivo, saudável, esperando por um pai. Não deixe o luto pela sua esposa roubar o amor pelo seu filho. Leonardo a olhou por um longo momento, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Então, sem dizer nada, ele saiu do quarto. Marina ouviu os passos dele nas escadas. Ouviu a porta do escritório bater. Ela suspirou fundo, ainda apertando Gabriel contra si. Talvez tivesse falado demais. Talvez tivesse ultrapassado limites. Mas alguém precisava falar. Gabriel merecia mais. Merecia um pai presente. E Marina precisava acreditar que amor era mais importante que dinheiro. Porque se não fosse, então ela tinha dado Miguel embora por nada. Se amor não importava, então sua escolha não fazia sentido nenhum. O resto do dia passou em névoa. Marina cuidou de Gabriel, deu banho nele, trocou fraldas, amamentou, embalou. À noite, quando colocou o bebê para dormir após a última mamada, ela ficou ali na poltrona, observando o pequeno rosto tranquilo no berço. Você é amado, Gabriel. Ela sussurrou. Mesmo que seu pai não consiga mostrar agora, ele te ama. Eu sei que ama. E eu também te amo, meu pequeno. Não como amo Miguel. Ninguém nunca vai ocupar o lugar dele no meu coração. Mas você também tem um lugarzinho aqui. Era perigoso. Marina sabia que era perigoso se apegar. Gabriel não era dela. Nunca seria. Mas como não se apegar quando você é tudo para uma criança? Quando aquele bebê olha para você como se você fosse o mundo inteiro. Ela finalmente desceu para sua dependência às 11 da noite, exausta. Tomou banho demorado, deixando a água quente levar um pouco da tensão dos ombros. Vestiu um pijama simples e estava prestes a deitar quando bateram na porta. Marina congelou. Quem bateria na porta dela àquela hora? Ela abriu devagar e encontrou Leonardo do outro lado. Ele tinha trocado o terno por roupas casuais, jeans e uma camiseta simples, e segurava uma bandeja com comida. Eu percebi que você não jantou, ele disse desconfortável. A cozinheira deixou pratos prontos na geladeira. Esquentei um para você. Marina ficou sem palavras. Olhou para a bandeja, arroz, feijão, bife, salada, suco, e então para Leonardo. Senhor Alvarenga, o senhor não precisa... Leonardo. Ele interrompeu. Pode me chamar de Leonardo. E eu preciso sim. Você está cuidando do meu filho 24 horas por dia. O mínimo que posso fazer é garantir que você está se alimentando bem. Ele entrou na dependência sem pedir licença. Colocou a bandeja na pequena mesa ao lado da cama. Ficou ali parado por um momento, claramente lutando para dizer algo. O que você disse hoje? Ele começou, os olhos fixos no chão. Sobre Gabriel precisar de mim, sobre eu ter escolha. Você estava certa. Marina fechou a porta devagar, ainda processando a situação surreal de ter Leonardo Alvarenga, um dos empresários mais ricos de São Paulo, dentro do seu quarto às 11 da noite. Eu não quis desrespeitar o senhor. Leonardo? Ele corrigiu de novo. E você não desrespeitou.
Você disse a verdade. Uma verdade que ninguém mais teve coragem de dizer. Ele finalmente ergueu os olhos para ela. Minha família, meus amigos, todos ficam com pena de mim. Todos dizem que eu preciso de tempo. Mas ninguém olha para Gabriel. Ninguém pensa nele. O senhor pensa nele. Marina disse suavemente. Senão não teria me contratado. Não teria buscado alguém para amamentá-lo. O senhor está fazendo o melhor que pode no momento. Leonardo deu um riso amargo. Estou terceirizando a paternidade. Isso não é fazer o melhor. Não. Marina concordou. Mas é um começo. E talvez o senhor só precise de um pouco mais de tempo. A dor é um processo, Leonardo. Não tem prazo. Não tem manual de instruções. Ele a olhou com uma intensidade que a fez sentir exposta. E você? Como está lidando com a sua dor? Marina sentiu a garganta apertar. Eu não estou lidando. Ela admitiu. Estou apenas sobrevivendo. Dia após dia. Mamada após mamada. Isso deve ser um inferno. Leonardo disse baixinho. Amamentar Gabriel sabendo que seu filho está lá fora. É. Marina confirmou. As lágrimas voltando. Mas também é quase um consolo. Como se uma parte de mim ainda estivesse sendo mãe, sabe? Como se eu não tivesse falhado completamente. Leonardo deu um passo em direção a ela e Marina viu nos olhos dele o mesmo desespero. A mesma dor crua que ela sentia. Duas pessoas quebradas, tentando sobreviver a escolhas impossíveis e perdas devastadoras. Você não falhou, Marina. Ele disse com convicção. Você fez o que precisava fazer para sobreviver. Para dar ao seu filho uma chance melhor. Isso não é falha, isso é amor. As palavras quebraram algo dentro de Marina. Ela começou a chorar, primeiro baixinho, depois em soluços profundos que a dobraram. E então, para sua completa surpresa, Leonardo a abraçou. Não foi um abraço romântico ou inadequado. Foi o abraço de duas pessoas afogando em dor, se agarrando uma à outra para não afundar completamente. Eu sei. Ele sussurrou enquanto ela chorava contra o peito dele. Eu sei como dói. Eu sei. E ele sabia. Claro que sabia. Ele tinha perdido a mulher que amava. Tinha um filho que não conseguia olhar sem sentir culpa e dor. Estava tão quebrado quanto Marina, apenas de formas diferentes. Eles ficaram assim por um tempo indeterminado. Dois náufragos se agarrando em meio à tempestade. Quando Marina finalmente se afastou, limpando o rosto com as mãos, ela viu que Leonardo também tinha lágrimas nos olhos. Desculpa, ela disse envergonhada. Não? Ele balançou a cabeça. Não se desculpe. Eu é que sinto muito. Por tudo. Pela situação. Por ter te colocado nisso. O senhor, Leonardo. Ela corrigiu. Me deu um emprego quando eu não tinha nada. Me deu um teto, comida, dinheiro para ajudar Miguel. O senhor me salvou, na verdade. Leonardo sorriu tristemente. Então somos dois náufragos tentando salvar um ao outro. Marina devolveu o sorriso, igualmente triste. Acho que sim. Ele apontou para a bandeja de comida. Come. Você precisa se alimentar bem para produzir leite. Marina assentiu, sentando-se na cama e puxando a bandeja. Leonardo se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Marina? Sim? Obrigado. Por cuidar dele. Por ser a mãe que ele precisa, já que eu não consigo ser o pai que ele merece. E antes que Marina pudesse responder, ele saiu, fechando a porta atrás de si. Marina olhou para a comida, ainda quente, preparada pelas mãos do próprio Leonardo Alvarenga. Olhou para a porta por onde ele havia saído e sentiu algo estranho se mexer no peito. Não era amor, não era atração. Era conexão, compreensão. Dois corações partidos reconhecendo um ao outro. Ela comeu em silêncio, cada garfada pesada com pensamentos sobre Miguel, sobre Gabriel, sobre Leonardo, sobre como a vida era estranha, como colocava pessoas quebradas nas vidas umas das outras, esperando que de alguma forma elas se curassem mutuamente. Quando terminou, deitou-se e pegou o celular. Abriu as fotos de Miguel novamente, como fazia todas as noites. Mas desta vez, depois de olhar para o rostinho do filho, ela também pensou em Gabriel.
no jeito como ele se agarrava a ela, no sorriso pequeno que começava a lhe aparecer quando ela falava com ele, no choro desesperado que só se acalmava nos braços dela. Eu amo você, Miguel. Ela sussurrou para a foto. Sempre vou amar. Você é meu filho, meu sangue, meu coração. Mas quando finalmente apagou o celular e fechou os olhos, foi Gabriel que apareceu nos seus pensamentos. Gabriel e Leonardo, pai e filho, separados por um luto que era tão pesado quanto o dela. E Marina adormeceu pensando que talvez, só talvez, Deus tivesse colocado ela naquela casa por um motivo. Não apenas para alimentar Gabriel, mas para lembrar a Leonardo que amor era mais forte que dor, que a vida continuava, mesmo quando tudo dentro de você gritava para parar. Porque se ela conseguia levantar da cama todos os dias, depois de ter dado Miguel embora, então Leonardo conseguia olhar para Gabriel e ver mais do que a esposa que perdeu. Conseguia ver o filho que ganhou, o milagre que sobreviveu. E talvez, no processo de curar Leonardo, Marina conseguisse curar um pouquinho de si mesma também. Os dias seguintes trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica da casa. Leonardo começou a voltar mais cedo do escritório. Não subia direto para ver Gabriel, mas ficava tempo suficiente para cruzar com Marina nos corredores, para fazer perguntas sobre o bebê, para demonstrar um interesse que antes não existia. Marina percebia. Percebia como ele parava na porta do quarto de Gabriel quando achava que ela não estava olhando. Percebia como seus olhos se demoravam no monitor de bebê da sala quando passava por ali. Percebia a luta interna que travava cada vez que ouvia o choro do filho. Era uma quinta-feira chuvosa quando tudo mudou de verdade. Marina estava dando banho em Gabriel na banheira do quarto dele, cantarolando baixinho enquanto o bebê chapinhava feliz na água morna. Ela adorava aquele momento. Gabriel sempre ficava tão alegre no banho, chutando as perninhas, sorrindo aquele sorriso banguela que derretia o coração dela. Quem é o bebê mais lindo do mundo? Ela falava com ele, sua voz cheia de carinho. É você, Gabriel. É você, meu amor. Ela não percebeu Leonardo parado na porta até ouvi-lo pigarrear. Marina virou-se assustada, instintivamente cobrindo Gabriel com a toalhinha que tinha na mão, como se protegendo de algo. Desculpa, Leonardo disse rapidamente. Não quis assustar, eu só ouvi risadas e... Ele parou, os olhos finalmente, pousando em Gabriel. De verdade. Não um olhar rápido e fugidio. Um olhar completo, intencional. Marina viu o momento exato em que algo quebrou dentro dele. Viu seus olhos se encherem de lágrimas. Viu sua mão agarrar o batente da porta como se precisasse de apoio. Ele é igualzinho a ela. Leonardo sussurrou, a voz estrangulada. Os olhos. O sorriso. Meu Deus, ele tem o sorriso da Isabela. Marina olhou para Gabriel, que observava o pai com curiosidade, sem entender a tempestade de emoções no rosto do homem alto parado na porta. Ela sentiu o coração apertar. Quer ajudar a dar o banho? Ela ofereceu suavemente. Leonardo a olhou como se ela tivesse sugerido que ele pulasse de um prédio. Medo puro estampado no rosto. Mas também havia desejo ali. Vontade. Uma necessidade profunda de se conectar com o filho que ele vinha evitando por quase 3 meses. Eu não sei como, ele admitiu, a voz baixa. Eu ensino, Marina disse com um sorriso encorajador. Vem. Gabriel está esperando para conhecer o papai dele. Leonardo entrou no banheiro com passos hesitantes, como se o chão pudesse desabar a qualquer momento. Ajoelhou-se ao lado de Marina, suas mãos tremendo visivelmente. Marina pegou uma das mãos dele e a guiou até a água, até o corpinho macio de Gabriel. Vê? É só apoiar a cabecinha com uma mão e passar a buchinha com a outra. Ela instruiu, sua própria mão sobre a dele, guiando os movimentos. Leonardo tocou o filho pela primeira vez desde o hospital. Tocou de verdade. Sentiu a pele macia, a temperatura do corpinho quente, o peso pequeno mas real. E então ele começou a chorar. Chorar alto, desesperadamente,
enquanto suas mãos grandes e desajeitadas tentavam seguir os movimentos que Marina lhe ensinava. Eu sinto muito. Ele soluçava, falando com Gabriel, que o observava com olhos arregalados. Sinto muito por não ter estado aqui, por ter te deixado sozinho, por ter sido um covarde. Sua mãe teria me matado se soubesse. Ela te amava tanto, tanto. Ela morreu te trazendo ao mundo porque te amava mais que a própria vida. Marina sentiu as próprias lágrimas escorrerem. Ela continuou guiando as mãos de Leonardo, dando-lhe a força silenciosa que ele precisava para finalmente ser pai. Gabriel, com a sabedoria inexplicável dos bebês, estendeu uma mãozinha molhada e agarrou o dedo de Leonardo. Agarrou com força. E o empresário de 42 anos, que comandava uma empresa multimilionária, que negociava com os homens mais poderosos do país, se desfez completamente. Oi, filho. Ele sussurrou entre soluços. Oi, meu filho. Papai está aqui agora? Papai está aqui. Marina afastou-se discretamente, dando espaço para aquele momento entre pai e filho. Ficou encostada na parede, observando Leonardo terminar o banho de Gabriel, com mãos trêmulas mas determinadas, sussurrando palavras de amor que haviam ficado presas dentro dele por meses. Quando Leonardo finalmente tirou Gabriel da banheira e o envolveu na toalha, ele olhou para Marina com uma gratidão tão profunda nos olhos que ela sentiu um aperto no peito. Obrigado, ele disse, por me fazer isso, por não ter desistido dele, de mim. Eu só dei um empurrãozinho, Marina disse com um sorriso choroso. Mas o amor sempre esteve aí, só precisava de coragem para aparecer. Leonardo levou Gabriel para o trocador e Marina o ensinou a colocar a fralda, a vestir o macacão, a pentear os cabelos molhados. Cada gesto era novo para ele, cada toque uma descoberta. E Gabriel, abençoado Gabriel, estava radiante com a atenção, chutando as perninhas e sorrindo para o pai. Ele é perfeito, Leonardo disse com admiração. Como Isabela conseguiu fazer algo tão perfeito? Vocês dois fizeram, Marina corrigiu suavemente. Ele tem vocês dois nele, e vai crescer sabendo que a mãe o amou tanto que deu a vida por ele, e que o pai o amou tanto que encontrou coragem de viver apesar da dor. Leonardo abraçou Gabriel contra o peito pela primeira vez. Apenas abraçou, sentindo o peso do filho, o cheiro de sabonete infantil, os batimentos do coraçãozinho contra o seu. E ficou assim por longos minutos, embalando o bebê, chorando em silêncio, curando-se um pouquinho a cada segundo. Marina saiu do quarto discretamente, deixando o pai e filho sozinhos. Desceu as escadas com o coração apertado, de alegria por Gabriel, de dor por Miguel. Seu filho estava longe. Não conheceria esse tipo de abraço do pai biológico, porque Rodrigo tinha sumido no mundo quando soube da gravidez. Mas Miguel tinha Cristina, tinha amor, tinha alguém que o abraçava assim. Tinha que ser suficiente, tinha que ser. Ela estava na cozinha preparando um chá quando Leonardo desceu 1 hora depois. Ele parecia exausto, os olhos vermelhos, mas havia algo diferente no rosto dele. Uma leveza que não existia antes. Uma paz frágil, mas real. Ele dormiu. Leonardo disse sentando-se à mesa da copa ao lado de Marina, algo que nunca tinha feito antes. Dormi com ele no colo até ter certeza de que estava em sono profundo. Coloquei no berço e fiquei lá só olhando, vendo o peito dele subir e descer, percebendo que ele está vivo, que eu tenho um filho vivo. Marina empurrou uma xícara de chá para ele. Como está se sentindo? Leonardo pegou a xícara, mas não bebeu. Apenas a segurou, deixando o calor aquecer suas mãos. Culpado, aliviado, aterrorizado, grato, tudo ao mesmo tempo. Ele a olhou nos olhos, e com raiva de mim mesmo, por ter desperdiçado 3 meses. 3 meses que nunca vou recuperar. Mas tem o resto da vida dele pela frente, Marina disse. Tem todas as primeiras vezes ainda por vir. A primeira palavra, os primeiros passos, o primeiro dia de aula. Tudo isso o senhor vai estar lá para ver. Leonardo, ele corrigiu automaticamente. E você também vai estar, se quiser.
Marina piscou, confusa. Como assim? Leonardo respirou fundo. Eu estava pensando. Gabriel está tão apegado a você. Você é tudo para ele. E eu sei que, tecnicamente, nosso acordo era só até ele desmamar, mas eu gostaria que você ficasse. Como babá dele, como parte da nossa família. Marina sentiu o coração disparar. Ficar. Continuar cuidando de Gabriel mesmo depois que ele não precisasse mais de leite materno. Ver aquele bebê crescer, dar os primeiros passos, falar as primeiras palavras. Eu não sei se seria bom para mim. Ela admitiu honestamente. Ficar aqui, cuidar dele, sabendo que Miguel está lá fora. Então traga Miguel para cá, Leonardo disse de repente. Marina quase derrubou a xícara. O quê? Traga seu filho para cá, Leonardo repetiu, mais convicto agora. Converse com essa Cristina. Vê se ela aceita uma proposta. Você pode continuar sendo a mãe de Miguel, criá-lo aqui e cuidar de Gabriel também. Esta casa é enorme. Tem espaço de sobra e eu posso pagar o que for necessário para compensar Cristina pela adoção. Ou ajudá-la financeiramente se ela quiser continuar sendo parte da vida de Miguel. Marina o encarou sem palavras. Era loucura. Era impossível. Por que faria isso? Ela sussurrou. Leonardo segurou a mão dela sobre a mesa. Um gesto simples, mas carregado de significado. Porque Gabriel precisa de você. Porque você está me ensinando a ser pai. E porque nenhuma mãe deveria ter que escolher entre seu filho e a sobrevivência. Se eu posso mudar isso, se eu posso dar a você o que foi tirado, então vou fazer. É o mínimo que posso fazer. As lágrimas de Marina vieram com força. Ela tapou a boca com a mão livre, soluçando. Miguel. Trazer Miguel de volta. Ter seu filho nos braços novamente. Acordar com ele toda manhã. Vê-lo crescer. Mas e Cristina? Ela conseguiu dizer entre soluços. Ela o ama. Ela está cuidando bem dele. Não seria justo simplesmente tirar. Então não tiramos, Leonardo disse pragmaticamente. Convidamos ela também. Oferecemos a ela um emprego aqui. 2 bebês precisam de muito cuidado. Você e ela podem dividir as responsabilidades. Ou podemos chegar a algum acordo onde ela continua sendo a mãe adotiva legal. Mas Miguel mora aqui com você. Há várias possibilidades. Marina mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era generoso demais. Bondoso demais. Não podia ser real. Por que está fazendo isso? Ela perguntou novamente. Por quê? Leonardo apertou a mão dela. Porque hoje você me deu meu filho de volta. Me deu coragem de olhar para ele e ver vida ao invés de morte. Ver futuro ao invés de passado. E por quê? Ele hesitou, vulnerável, porque eu entendo o que é amar alguém que você não pode ter. Eu amava Isabela. Amo. E ela se foi. Mas tenho Gabriel, um pedaço dela vivo no mundo. E você? Você tem Miguel lá fora, um pedaço de você que foi arrancado. Se eu posso juntar esses pedaços, devolver seu filho a você, então vou fazer. Marina se levantou da cadeira e, sem pensar, abraçou Leonardo. Abraçou forte, desesperadamente, derramando anos de dor e meses de agonia naquele abraço. E Leonardo a abraçou de volta. 2 sobreviventes se agarrando um ao outro em meio ao caos de suas vidas destruídas. Obrigada. Ela chorou contra o ombro dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Não me agradeça ainda. Ele disse com um tom quase divertido. Ainda preciso conhecer Miguel. Se ele for metade do trabalhoso que Gabriel está sendo, vamos precisar contratar mais 3 babás. Marina riu entre as lágrimas. Afastou-se limpando o rosto, olhando para Leonardo com uma mistura de admiração e descrença. Eu vou ligar para Cristina amanhã, ela disse. Vou conversar com ela, ver se ela aceita. E aí a gente vê. Amanhã não, Leonardo corrigiu. Agora. Liga agora. Não vai conseguir dormir sem saber. E eu também não. Marina pegou o celular com mãos trêmulas. Eram 10 da noite, mas Cristina sempre atendia, não importava a hora. Ela discou, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Marina? A voz de Cristina atendeu depois de 3 toques. Está tudo bem? Cristina, eu preciso conversar com você sobre algo importante. Marina disse.
tentando manter a voz firme. É sobre Miguel. Houve uma pausa do outro lado. Ele está bem aqui, Marina. Te mandei fotos hoje cedo. Ele está crescendo, saudável. Não é isso, Marina interrompeu. Eu sei que ele está bem, é que surgiu uma possibilidade. Uma possibilidade de eu ter condições de criá-lo, de ser mãe dele de verdade. E eu queria saber se você aceitaria conversar sobre isso. O silêncio que se seguiu foi longo, muito longo. Marina sentiu o estômago embrulhar. Será que tinha estragado tudo? Será que Cristina iria recusar, iria cortar contato, iria levá-la na justiça? Marina, Cristina finalmente disse, e sua voz estava embargada. Você sabe que eu amo Miguel como se fosse meu filho. Sabe que estou cuidando bem dele. Eu sei, Marina disse rapidamente. E não estou dizendo que não está. Você é maravilhosa. Mas ele não é meu filho. Cristina continuou. Não de verdade. Eu sempre soube que um dia você poderia querer ele de volta. Sempre soube que esse dia poderia chegar. E eu não vou ser egoísta. Se você tem condições agora, se conseguiu se estabilizar, então Miguel deve estar com você. Com a mãe verdadeira. Marina desabou, chorou tanto que Leonardo teve que pegar o telefone de sua mão e continuar a conversa. Ela o ouviu explicando a situação para Cristina. Ouviu ele oferecendo compensação financeira. Ouviu ele convidando Cristina para fazer parte da vida de Miguel se ela quisesse. Quando ele finalmente desligou, ele se ajoelhou na frente de Marina e segurou o rosto dela entre as mãos. Ela vai trazer Miguel amanhã. Ele disse suavemente. Amanhã, Marina. Amanhã você vai ter seu filho de volta. Marina olhou para aqueles olhos escuros, para aquele rosto que dias atrás era só de um patrão distante, e viu neles uma bondade que ela não sabia que ainda existia no mundo. Leonardo Alvarenga, o bilionário frio e distante, estava lhe devolvendo o filho. Eu não sei como vou te pagar por isso. Ela sussurrou. Você já pagou. Ele respondeu. Me deu meu filho de volta. Me ensinou que amor é mais forte que medo. Isso não tem preço, Marina. Eles ficaram ali, na cozinha silenciosa, dois corações partidos que estavam começando a se recompor. Não era romance, não era atração. Era algo mais profundo que isso. Era reconhecimento mútuo. Era cura compartilhada. Era a compreensão de que, às vezes, a vida coloca pessoas quebradas no caminho umas das outras, não para consertá-las completamente, mas para lembrá-las de que ainda existem pedaços que valem a pena salvar. Marina não dormiu naquela noite, nem tentou. Ficou acordada no seu quarto, olhando para o teto, o coração batendo acelerado, a mente girando em círculos. Amanhã, ela veria Miguel. Seguraria ele, sentiria o cheiro dele, beijaria aquele rostinho que só conhecia por fotos nas últimas semanas. Às 5 da manhã, Gabriel acordou querendo mamar. Marina subiu correndo, pegou o bebê no colo e, pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, amamentá-lo não doeu. Não foi uma punhalada de culpa no peito. Foi apenas amor. Amor por aquele bebê que também precisava dela, que também merecia todo o carinho do mundo. Você vai ter um amiguinho hoje. Ela sussurrou para Gabriel enquanto ele mamava. Vai conhecer o Miguel. E vocês vão crescer juntos, vão brincar juntos, vão ser como irmãos. Gabriel a olhou com aqueles olhos azuis enormes, como se entendesse a importância do momento. Marina sorriu, beijou a testinha dele e sentiu uma gratidão tão profunda por Leonardo, que quase não cabia dentro do peito. Cristina ligou às 9 da manhã, confirmando que chegaria às 11. Marina tomou banho 3 vezes na ansiedade, trocou de roupa 4 vezes, não conseguiu comer nada no café da manhã. Leonardo teve que praticamente forçá-la a tomar um suco de laranja. Você precisa de energia, ele disse sentado ao lado dela na mesa da cozinha, enquanto Gabriel dormia no carrinho ao lado deles. Miguel vai precisar de você inteira. Eu sei, Marina disse, a perna tremendo nervosamente embaixo da mesa. Mas meu estômago está embrulhado. E se ele não me reconhecer? E se ele chorar quando eu pegar no colo? E se... Marina. Leonardo pegou a mão dela, interrompendo o turbilhão de pensamentos.
Ele tem 3 meses e meio. Bebês dessa idade reconhecem a mãe pelo cheiro, pela voz, pelo toque. Miguel vai te reconhecer. Vai sentir que está em casa. Marina assentiu, apertando a mão dele de volta. Nos últimos dias, esses toques tinham se tornado naturais entre eles. Uma mão no ombro, um abraço de conforto, dedos entrelaçados em momentos de ansiedade. Era um tipo de intimidade nascida da vulnerabilidade compartilhada, não de atração física. Quando a campainha tocou às 11h15, Marina literalmente pulou da cadeira. Leonardo a seguiu até a porta e juntos abriram para encontrar Cristina do outro lado, segurando Miguel no colo. Marina ficou paralisada. Ali estava ele, seu filho, seu bebê. Ele tinha crescido tanto em 3 meses. O rostinho estava mais cheio, os cabelos escuros mais compridos, os olhinhos castanhos atentos a tudo ao redor. Ele estava vestido com um macacão azul claro, limpo e bem cuidado, mostrando que Cristina realmente o amava. Marina, Cristina disse suavemente, os próprios olhos brilhando com lágrimas. Ele está aqui. Marina estendeu os braços com as mãos tremendo violentamente. Cristina colocou Miguel neles com cuidado, e no segundo em que Marina sentiu o peso do filho contra o peito, ela desabou. Chorou tão alto que assustou Miguel, que começou a choramingar também. Meu filho! Ela soluçava, beijando o rosto dele repetidamente. Meu bebê, meu amor. Mamãe está aqui. Mamãe está aqui agora. Miguel a olhou com aqueles olhos grandes, claramente confuso, mas não rejeitou o toque. Ele estudou o rosto de Marina com atenção, sua mãozinha levantando-se para tocar o rosto dela. E então, como se alguma memória profunda tivesse sido acionada, ele se aninhou contra o peito de Marina e parou de chorar. Ele lembra, Cristina disse com um sorriso choroso. Eu sabia que ele ia lembrar. Leonardo, que tinha se mantido discreto na porta, deu um passo à frente e estendeu a mão para Cristina. Leonardo Alvarenga, muito obrigado por cuidar tão bem de Miguel e por ter tanta generosidade no coração para trazê-lo de volta. Cristina apertou a mão dele, enxugando as lágrimas. Ele nunca foi realmente meu. Sempre soube disso. Só estava cuidando dele até Marina poder ser a mãe que ela sempre quis ser. Eles entraram na casa. Cristina olhando ao redor com os olhos arregalados ao perceber o tamanho da mansão. Leonardo levou-as para a sala de estar, onde Gabriel estava dormindo no carrinho. Cristina olhou para o bebê, depois para Leonardo, e a compreensão surgiu em seus olhos. É seu filho? Ela perguntou. Leonardo assentiu. Gabriel. Ele e Miguel têm praticamente a mesma idade. Marina ainda estava grudada em Miguel, cheirando ele, tocando ele, memorizando cada centímetro que tinha mudado. Ela abriu a blusa e, instintivamente, Miguel se virou para o peito dela. Começou a mamar com uma fome desesperada, como se seus genes soubessem que aquele era o leite da mãe verdadeira. Ele sempre tomou mamadeira, Cristina explicou baixinho. Mas olha, é como se ele soubesse. Marina chorava enquanto amamentava o filho pela primeira vez desde o hospital. Chorava de alívio, de gratidão, de amor tão intenso que doía. Leonardo sentou-se ao lado dela no sofá e Cristina na poltrona em frente, e os 3 ficaram em silêncio, testemunhando aquele momento sagrado de mãe e filho reunidos. Quando Miguel finalmente se soltou, saciado e sonolento, Marina o embalou contra o peito e olhou para Cristina. Eu nunca vou conseguir te agradecer o suficiente. Você cuidou dele quando eu não pude. Você o amou quando eu não estava lá. Você é a razão de ele estar saudável e feliz agora. Cristina limpou as lágrimas. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas Marina, eu preciso saber. Você realmente tem condições agora? Não estou questionando, é só que... Eu preciso ter certeza de que Miguel vai ficar bem. Que você vai ficar bem. Foi Leonardo quem respondeu. Marina trabalha para mim como ama de leite de Gabriel e agora como babá de ambos os meninos. Ela mora aqui, tem salário mensal de R$ 15.000, plano de saúde completo e todo o suporte que precisar. Tanto ela quanto Miguel terão tudo o que precisarem. Eu garanto. Cristina olhou para Leonardo com admiração e incredulidade.
R$ 15.000? Senhor Alvarenga, isso é muito generoso, mas... Mas nada. Leonardo interrompeu gentilmente. Marina não é apenas uma funcionária. Ela está salvando meu filho. Está me ensinando a ser pai. E agora, ela finalmente pode ser mãe. Isso não tem preço. E Cristina? Ele se inclinou para a frente. Se você quiser continuar fazendo parte da vida de Miguel, você é bem-vinda aqui sempre que quiser. Esta casa é grande, tem espaço de sobra. Você pode visitá-lo, passar o dia, o que você preferir. Cristina balançou a cabeça emocionada. Não, Miguel precisa estar com a mãe verdadeira agora. Eu tive meu tempo com ele e sou grata por isso. Mas agora é a vez de Marina. Ela olhou para Marina. Mas eu gostaria de receber notícias dele, fotos, saber que ele está bem. Sempre. Marina prometeu. Você vai saber tudo. E as portas aqui estão sempre abertas para você. Sempre, Cristina. Você deu tanto para mim. Me deu meu filho de volta. Nunca vou esquecer isso. Cristina ficou mais 1 hora, ajudando Marina a organizar as coisas de Miguel que tinha trazido. Roupinhas, fraldas, alguns brinquedos. Contou sobre a rotina dele, sobre o que ele gostava, sobre suas manias. E então, com mais um abraço longo e choroso, ela se foi. Marina ficou parada na porta com Miguel nos braços, vendo Cristina entrar no carro e ir embora. Uma parte dela sentia uma tristeza profunda por aquela mulher que estava perdendo um filho que amava. Mas uma parte maior, mais egoísta, apenas agradecia por ter o seu de volta. Leonardo tocou seu ombro suavemente. Vem, vamos apresentar os meninos um ao outro oficialmente. Eles subiram para o quarto de Gabriel, onde o bebê estava começando a acordar. Leonardo o pegou no colo com uma naturalidade que não existia dias atrás e se sentou no sofá ao lado de Marina, que segurava Miguel. Gabriel? Leonardo disse baixinho, virando o filho para que ele pudesse ver Miguel. Este é o Miguel. Ele vai morar com a gente agora e vocês vão ser os melhores amigos. Gabriel olhou para Miguel com curiosidade. Miguel olhou de volta, igualmente curioso. E então, para a surpresa e deleite de todos, os 2 bebês sorriram um para o outro. Foi um momento rápido. Talvez apenas coincidência, mas, para Marina e Leonardo, foi mágico. Eles gostaram um do outro. Marina disse com um sorriso enorme. Claro que gostaram. Leonardo respondeu. Eles vão crescer como irmãos. Vão dividir brinquedos, brigar por besteiras, se proteger quando necessário. Vão ter a infância que ambos merecem. Marina olhou para Leonardo. Para daquele homem que alguns dias atrás era apenas um patrão distante, e viu nele um tipo de nobreza que o dinheiro não podia comprar. Ele não precisava fazer nada disso. Não precisava pagar tão bem, não precisava trazer Miguel para a casa dele, não precisava abrir seu coração e sua vida desta forma. Por que você é tão bom? Ela perguntou baixinho. Leonardo a olhou com aqueles olhos escuros e profundos. Porque a vida já tirou tanto de nós dois. Isabela de mim, Miguel de você. E eu decidi que se eu não posso trazer Isabela de volta, pelo menos posso garantir que você tenha seu filho. Que Gabriel tenha um pai presente. Que esses 2 meninos cresçam amados e seguros. Isabela teria orgulho de você. Marina disse, sentindo a verdade profunda daquelas palavras. Ela está vendo lá de cima e tem orgulho do homem que você está se tornando. Os olhos de Leonardo se encheram de lágrimas. Eu quero acreditar nisso. Quero acreditar que ela sabe que estou tentando, que estou finalmente olhando para nosso filho e vendo o milagre que ele é. Eles ficaram assim, sentados lado a lado, cada um segurando um bebê, curtindo a paz do momento. Era estranho como 2 pessoas tão quebradas podiam criar algo tão bonito juntos. Como da dor mais profunda podia nascer esse tipo de conexão, essa família improvisada mas real. Os dias seguintes foram uma adaptação. Marina teve que aprender a cuidar de 2 bebês ao mesmo tempo. Amamentar Gabriel, dar mamadeira para Miguel, trocar fraldas, dar banhos, embalar 2 para dormir. Era exaustivo, mas era também a coisa mais gratificante que ela já tinha feito na vida. Leonardo contratou mais uma funcionária para ajudar com a casa, liberando Marina para focar completamente nos meninos. E ele mesmo começou a participar mais.
Chegava do trabalho e ia direto para o quarto dos bebês. Sim, eles tinham transformado um dos quartos em berçário duplo, com 2 berços lado a lado. Leonardo dava banho em Gabriel, brincava com Miguel, lia histórias para os dois mesmo sabendo que ainda não entendiam nada. Uma noite, 2 semanas depois da chegada de Miguel, Marina desceu para si na cozinha pegar água e encontrou Leonardo sentado sozinho na sala de estar, um álbum de fotos no colo. Ela reconheceu a mulher nas fotos. Isabela, a falecida esposa. Linda, sorridente, cheia de vida. Desculpa, Marina disse baixinho. Não queria interromper. Não está interrompendo, Leonardo disse fazendo sinal para que ela se sentasse. Eu estava só, lembrando. É o aniversário de casamento dela, nosso. Faríamos 7 anos hoje. Marina sentou-se ao lado dele, olhando para as fotos. Ela era linda. Era. Leonardo concordou, passando os dedos pela foto de Isabela grávida. Essa foi tirada 1 semana antes dela, antes do parto. Ela estava tão feliz, tão animada para conhecer Gabriel. Tinha o quarto dele todo decorado. Tinha escolhido o nome. Tinha comprado roupinhas suficientes para vestir 3 bebês. Ele sorriu tristemente. Ela ia ser uma mãe incrível. Ela é uma mãe incrível. Marina corrigiu suavemente. Gabriel existe por causa dela. Ela deu a vida para que ele vivesse. Não existe amor maior que esse. Leonardo fechou o álbum, mas manteve a mão sobre a capa, como se ainda segurando um pedaço de Isabela. Eu sinto falta dela todos os dias. Mas agora, quando olho para Gabriel, não vejo apenas a perda. Vejo também o presente que ela me deixou. Vejo o futuro. Isso é graças a você. Marina pegou a mão livre dele, entrelaçando os dedos. Era um gesto que tinha se tornado natural entre eles nas últimas semanas. Conforto mútuo. Apoio silencioso. Nós estamos curando juntos, ela disse. Você, eu, Gabriel, Miguel. Somos uma família estranha, montada a partir de pedaços quebrados. Mas somos uma família? Leonardo apertou a mão dela. A melhor família que eu poderia ter pedido. Eles ficaram assim por um longo tempo, em silêncio confortável, segurando as mãos enquanto as lembranças de Isabela flutuavam ao redor deles. Marina pensou em Rodrigo, o pai de Miguel que tinha sumido. Pensou em como ela não sentia falta dele, não como Leonardo sentia de Isabela. Rodrigo tinha sido um erro, uma paixão rápida que resultou em Miguel. Mas Isabela tinha sido o amor da vida de Leonardo. Você vai amar de novo algum dia? Marina perguntou suavemente. Leonardo ficou em silêncio por tanto tempo que Marina achou que não iria responder. Mas então ele disse, quase num sussurro, não sei. Parte de mim sente que seria trair Isabela. Mas outra parte sabe que ela não iria querer que eu ficasse sozinho para sempre. Ela era generosa demais para isso. Marina assentiu, compreendendo. Amar de novo não significa amar menos quem se foi. Significa que seu coração é grande o suficiente para mais de um amor. Leonardo olhou para ela. Realmente olhou. E Marina viu algo mudar nos olhos dele. Não era paixão. Não era desejo. Era reconhecimento. Era a percepção de que eles estavam construindo algo juntos. Algo que ia além de patrão e empregada, além de amizade simples. E você? Ele perguntou. Vai se dar outra chance de ser amada? Marina pensou em Rodrigo, na decepção, na dor de ter sido abandonada grávida. Um dia, talvez, quando encontrar alguém que mereça. Alguém que veja valor em mim além do meu corpo. Alguém que ame Miguel como se fosse dele. Esse homem vai ser muito sortudo. Leonardo disse com sinceridade. Marina sorriu. E a mulher que conquistar seu coração de novo também vai ser. Porque você, Leonardo Alvarenga, apesar de todos os seus defeitos, é um dos homens mais nobres que já conheci. Eles se olharam por um longo momento, e algo silencioso, mas poderoso passou entre eles. Não era amor romântico, ainda não, mas era o começo de algo. Era a semente que, dada tempo e cuidado, poderia florescer em algo bonito. O choro de Miguel pelo monitor quebrou o momento. Marina se levantou, mas Leonardo a seguiu.
Vou com você. Posso ajudar. Juntos, eles subiram as escadas. Juntos, cuidaram dos 2 bebês que acordaram com fome. Juntos, sentaram-se no sofá do quarto. Marina amamentando Gabriel, Leonardo dando mamadeira para Miguel. E ali, naquele quarto cheio de amor e luz suave da lua entrando pela janela, uma família foi sendo construída. Não da forma tradicional, não da maneira que qualquer um deles havia imaginado, mas real, verdadeira e cheia de um amor que nascia da dor compartilhada e da esperança renovada. 6 meses se passaram como um sopro de vento. Gabriel e Miguel cresceram juntos, e a diferença de um mês entre eles era praticamente imperceptível. Aos 9 meses, ambos já engatinhavam pela casa enorme, babando em tudo, rindo de tudo, inseparáveis. Marina tinha engordado um pouco, finalmente estava comendo bem, dormindo melhor, sem a pressão constante da sobrevivência. Seu rosto tinha recuperado a cor, seus olhos tinham voltado a brilhar. Ela usava o salário generoso de Leonardo para comprar roupas para Miguel, brinquedos educativos para ambos os meninos e ainda conseguia guardar dinheiro para o futuro do filho. Leonardo também tinha mudado. Ainda trabalhava muito, mas agora chegava em casa às 6 da tarde religiosamente. Jantava com Marina na cozinha, enquanto os bebês brincavam no cercadinho ao lado. Ajudava a dar banho, a trocar fraldas, a embalar para dormir. Ele tinha se tornado um pai presente, amoroso, dedicado, e em algum momento, sem que nenhum deles percebesse exatamente quando, a linha entre patrão e empregada começou a desaparecer. Leonardo parou de dormir na suíte master e passou a dormir no sofá do quarto dos meninos para estar perto quando acordassem de madrugada. Marina começou a jantar na sala de jantar com ele ao invés da copa. Eles assistiam filmes juntos depois de colocar os bebês para dormir. Conversavam por horas sobre tudo e nada. A primeira vez que Marina percebeu que estava sentindo algo mais por Leonardo foi numa terça-feira comum. Ele tinha chegado do trabalho molhado pela chuva, o terno encharcado, o cabelo pingando. Marina deu risada dele e Leonardo jogou água nela de brincadeira. Eles acabaram numa guerra de água na cozinha, rindo como adolescentes, enquanto os bebês batiam palmas no cercadinho, animados com a alegria dos adultos. Quando finalmente pararam, ofegantes, Marina olhou para Leonardo. O cabelo bagunçado, a camisa grudada no corpo, um sorriso enorme no rosto, e sentiu o coração pular. Não era só gratidão, não era só amizade, era atração, era desejo, era o começo de algo assustador e maravilhoso. Leonardo deve ter visto algo no rosto dela, porque o sorriso dele diminuiu lentamente, substituído por uma expressão mais séria. Ele deu um passo em direção a ela, levantou a mão e afastou uma mecha molhada do rosto de Marina. "Você é linda", ele disse baixinho, e não soou como um elogio casual. Soou como uma confissão. Marina sentiu o rosto esquentar. "Leonardo, desculpa", ele disse rapidamente, afastando a mão. "Desculpa, eu não devia. Você trabalha para mim. Isso é inapropriado." "Não." Marina segurou a mão dele antes que ele se afastasse completamente. "Não é inapropriado, é só assustador." Leonardo entrelaçou os dedos nos dela. Aquele gesto que tinha se tornado tão natural entre eles. "Por que assustador?" "Porque..." Marina hesitou, buscando as palavras certas. "Porque eu não sei se estou sentindo isso porque realmente sinto, ou se é só gratidão por tudo que você fez. E você? Você ainda está de luto por Isabela. Ainda usa essa aliança de casamento. Ainda fala com ela à noite quando acha que ninguém está ouvindo." Leonardo olhou para as alianças no dedo. Aquele anel de ouro que não tirava há 7 anos. "Você está certa. Eu ainda estou processando. Ainda sinto falta dela todos os dias." "Mas Marina?" Ele apertou a mão dela. "O que eu sinto por você não diminui o que senti por Isabela. São coisas diferentes. Isabela foi meu primeiro amor, minha esposa, a mãe do meu filho. E você? Você é a mulher que me ensinou a viver de novo, que trouxe luz de volta para esta casa, que me faz sorrir genuinamente pela primeira vez em meses." Marina sentiu lágrimas picarem os olhos. "Eu tenho medo de estragar tudo."
Tenho medo de que, se tentarmos ser algo mais e não der certo, eu perca não só você, mas meu emprego, minha casa, a estabilidade de Miguel. Isso nunca vai acontecer. Leonardo disse com firmeza. Nunca, Marina. Mesmo que tentássemos algo e não desse certo, você e Miguel sempre terão um lugar aqui. Sempre. Eu daria isso por escrito se você quisesse. Marina deu uma risada molhada, limpando as lágrimas. Você assinaria um contrato garantindo minha segurança financeira mesmo se rejeitasse seus sentimentos? Sim, Leonardo disse sem hesitar. Porque vocês são família agora. Você, Miguel, eu, Gabriel, somos uma família. E família se protege, não importa o que aconteça. Marina olhou para os bebês no cercadinho. Gabriel estava mordendo um brinquedo de borracha. Miguel puxava o cabelo de um ursinho de pelúcia. Eles eram tão pequenos, tão inocentes, tão dependentes dos adultos ao redor deles. E aqueles adultos estavam ali, molhados e confusos, tentando navegar sentimentos complicados no meio do caos de criar 2 bebês. Eu acho, Marina disse lentamente, que talvez a gente deva ir devagar, muito devagar, porque os meninos vêm em primeiro lugar. Sempre. Sempre? Leonardo concordou. Então, devagar está bom para mim. Eles se olharam por mais um momento, e então Leonardo se inclinou e beijou a testa de Marina. Foi um beijo casto, suave, cheio de promessa, mas sem pressão, e foi perfeito. As semanas seguintes foram uma dança delicada. Leonardo continuava dormindo no sofá do quarto dos meninos. Marina continuava dormindo na dependência. Mas agora havia toques mais deliberados. Uma mão na cintura quando passavam um pelo outro na cozinha. Dedos que se demoravam quando entregavam coisas. Olhares que duravam 1 segundo a mais que o normal. Cristina visitou Miguel 2 vezes naquele período. Na primeira visita, ela ficou surpresa com como o menino tinha crescido, como estava feliz e saudável. Na segunda, ela notou algo diferente entre Marina e Leonardo. Vocês estão juntos? Ela perguntou diretamente quando Leonardo saiu da sala para atender um telefone. Marina corou. Não, quer dizer, não oficialmente. É complicado. Cristina sorriu compreensivamente. Marina, eu vejo a maneira como ele olha para você. E a maneira como você olha para ele. Seja o que for que está acontecendo entre vocês, é real. Não deixe o medo te impedir de ser feliz. E Isabela? Marina sussurrou. Ele ainda a ama tanto. Ainda usa a aliança. Ainda fala com ela. E sempre vai amar. Cristina disse sabiamente. Primeiro amor, mãe do filho dele. Isso não desaparece. Mas isso não significa que ele não pode amar você também. O coração humano tem capacidade infinita de amor, Marina. Você mesma sabe disso. Você ama Miguel mais que tudo, mas também ama Gabriel. Um não diminui o outro. Marina assentiu, deixando as palavras afundarem. Cristina estava certa. Ela amava Miguel com cada fibra do seu ser, mas também tinha desenvolvido um amor profundo por Gabriel. Um não cancelava o outro. Eram apenas diferentes. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, Marina encontrou Leonardo no escritório dele, trabalhando em planilhas. Ela bateu na porta aberta e ele levantou os olhos, o rosto cansado iluminando com um sorriso ao vê-la. Oi, ele disse, tirando os óculos de leitura. Os meninos dormiram bem? Gabriel apagou na hora. Marina disse, entrando e sentando-se na cadeira em frente à mesa dele. Miguel demorou um pouco mais, mas agora está roncando. Leonardo riu. Ele ronca igual a você. Marina fingiu indignação. Eu não ronco. Ronca sim, Leonardo provocou. Às vezes, quando você cochila no sofá do quarto deles, dá para ouvir lá de baixo. Eles riram juntos, confortáveis um com o outro de uma forma que tinha levado meses para construir. Quando o riso diminuiu, Marina respirou fundo e disse o que tinha vindo dizer. Eu quero tentar. Ela disse simplesmente. Leonardo piscou. Tentar o quê? Nós. Eu quero tentar um nós. Devagar, como você disse. Sem pressão. Mas eu quero ver onde isso pode ir. Leonardo ficou imóvel por um segundo, processando. Então ele se levantou, rodeou a mesa, ajoelhou-se na frente de Marina e pegou as mãos dela entre as suas,
Tem certeza? Ele perguntou. Porque uma vez que começarmos, eu vou levar a sério. Eu não sei fazer as coisas pela metade, Marina. Se você me der uma chance, vou querer a versão completa. Namoro, compromisso, futuro. Marina sentiu o coração disparar. E Isabela? Leonardo olhou para a aliança no dedo, aquele símbolo que carregava há tanto tempo. Lentamente, muito lentamente, ele atirou. Não jogou fora, não escondeu. Apenas a colocou na mesa ao lado deles. Isabela sempre vai ter um lugar no meu coração. Ele disse com a voz embargada. Mas ela se foi. E eu estou vivo. Gabriel está vivo. E você está aqui, agora, real e maravilhosa. E eu seria idiota se deixasse você escapar por estar preso ao passado. Marina tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer, vendo as rugas de cansaço ao redor dos olhos, mas vendo também o amor puro e verdadeiro que brilhava ali. Então vamos tentar. Ela sussurrou. Devagar, mas vamos tentar. Leonardo sorriu. E foi o sorriso mais genuíno que Marina tinha visto nele. Ele se inclinou, dando a ela tempo para se afastar se quisesse. Mas Marina não quis. Ela se inclinou também, e os lábios deles se encontraram num beijo suave, exploratório, cheio de promessa. Não foi explosivo. Não foi cinematográfico. Foi real e bonito, e assustador, e perfeito. Foi o começo de algo novo, construído sobre as ruínas do que cada um deles havia perdido. Quando se separaram, ambos estavam com lágrimas nos olhos. Obrigado, Leonardo disse baixinho, por me dar essa chance, por confiar em mim, por curar junto com você. Marina completou. É isso que a gente está fazendo, curando juntos. Eles ficaram assim por um tempo. Ele ajoelhado na frente dela, as testas encostadas, respirando o mesmo ar. E lá em cima, no quarto dos bebês, Gabriel e Miguel dormiam tranquilos, alheios ao fato de que os adultos que cuidavam deles estavam construindo algo que poderia mudar tudo. Os meses seguintes foram de descoberta. Leonardo levou Marina para jantares em restaurantes caros, onde ela se sentia deslocada com suas roupas simples, mas ele a fazia sentir como a mulher mais linda do salão. Marina levou Leonardo para conhecer seu bairro antigo, as ruas onde cresceu, mostrando-lhe um mundo que ele nunca havia visto de verdade. Eles brigaram também, sobre como criar os meninos, sobre diferenças de classe que às vezes apareciam nas conversas, sobre o ritmo do relacionamento. Mas sempre se reconciliavam, sempre conversavam, sempre lembravam que o que tinham era valioso demais para jogar fora por orgulho. Gabriel e Miguel fizeram 1 ano e tiveram uma festa juntos, uma celebração enorme que Leonardo insistiu em fazer no jardim da mansão. Amigos de Leonardo, parentes distantes, até Cristina foi convidada. E todos viram Marina e Leonardo juntos. Viram como eles trabalhavam em equipe, como se olhavam, como eram claramente uma unidade. Foi naquela festa que a mãe de Leonardo, Dona Helena, uma senhora elegante de 65 anos, que tinha estado viajando pelo mundo desde a morte de Isabela, finalmente confrontou o filho. Leonardo, ela disse, puxando-o para um canto enquanto Marina brincava com os bebês no jardim. Quem é aquela moça? Marina, Leonardo disse simplesmente. Ela é tudo, mãe. Dona Helena franziu as sobrancelhas. A babá? Você está namorando a babá? Ela não é apenas a babá, Leonardo disse com firmeza. Ela é a mulher que me ensinou a ser pai, que salvou Gabriel, que trouxe vida de volta para esta casa. E sim, estou namorando ela. E se as coisas continuarem como estão, vou casar com ela. Dona Helena ficou em silêncio por um longo momento. Então, para a surpresa de Leonardo, ela sorriu. Isabela teria gostado dela. Leonardo piscou. O quê? Isabela, Dona Helena repetiu, olhando para Marina, que estava soprando bolinhas de sabão para os meninos. Ambos tentando pegar com as mãozinhas gordinhas. Sempre foi uma mulher generosa, de coração enorme. Ela nunca iria querer que você ficasse sozinho, Leonardo. E aquela moça ali, eu vejo bondade nela, vejo força, vejo amor genuíno por Gabriel.
Isabela teria gostado dela. Leonardo sentiu os olhos encherem de lágrimas. A aprovação da mãe, que ele nem sabia que precisava, veio como um bálsamo. Obrigado, mãe. Mas Dona Helena ergueu um dedo. Você tem que fazer as coisas direito. Nada de pressa. Essa moça merece ser cortejada adequadamente. Merece flores, poemas, promessas. Merece tudo. Leonardo sorriu. Eu sei, e ela vai ter. Vai ter tudo. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, depois que os bebês foram colocados para dormir exaustos e felizes, Leonardo pegou Marina pela mão e a levou para o jardim. Havia um luar lindo iluminando as roseiras, e o som dos grilos criava uma sinfonia noturna. Marina, ele começou, virando-a para encará-lo. Eu preciso te dizer algo. Marina sentiu o coração acelerar. O quê? Eu te amo. Ele disse simplesmente. Eu sei que é rápido. Eu sei que tem gente que vai julgar. Mas eu não me importo. Eu te amo. Amo sua força, sua bondade, seu amor pelos meninos. Amo a maneira como você canta desafinado no chuveiro. Amo como você fala com os bebês, como se eles entendessem cada palavra. Amo você, Marina Santos. Completamente. Marina sentiu as lágrimas escorrerem. Leonardo, você não precisa dizer de volta, ele disse rapidamente. Eu só precisava que você soubesse. Precisava ser honesto sobre o que sinto. Marina deu uma risada molhada. Você é idiota. Leonardo piscou, confuso. O quê? Eu também te amo. Marina disse, jogando os braços ao redor do pescoço dele. Te amo desde aquele dia que você entrou encharcado de chuva e ficamos jogando água um no outro. Talvez até antes disso. Você é o homem mais generoso, mais bondoso, mais incrível que já conheci. E sim, você tem seus defeitos. Trabalha demais, é teimoso e acha que dinheiro resolve tudo. Mas eu te amo. Eu te amo. Leonardo Alvarenga. Leonardo a beijou então, profundamente, apaixonadamente, sem se importar que alguém pudesse vê-los. Beijou como um homem que tinha encontrado seu caminho de volta à vida depois de meses na escuridão. Beijou como alguém que tinha sido abençoado com uma segunda chance e não ia desperdiçá-la. E ali, no jardim iluminado pela lua, dois corações que tinham sido despedaçados pela vida finalmente se uniram. Não para se completarem, porque cada um já era completo por si só, mas para se fortalecerem, para serem melhores juntos do que separados. 2 anos se passaram desde aquele beijo no jardim. Gabriel e Miguel agora tinham 3 anos, eram inseparáveis, e chamavam tanto Marina quanto Leonardo de mamãe e papai sem distinção. Para eles, eram simplesmente uma família. Não havia distinção entre filho biológico e não biológico. Havia apenas amor. Marina e Leonardo moravam juntos agora. Ela tinha se mudado da dependência para o quarto principal ao lado de Leonardo 6 meses atrás, depois de muita conversa e terapia de casal que Leonardo insistiu em fazer. Quero que a gente faça tudo certo dessa vez, ele tinha dito. Sem pressa, sem erros evitáveis. A terapia tinha sido fundamental. Marina aprendeu a lidar com a culpa que ainda carregava por ter dado Miguel em adoção, entendendo que tinha feito o melhor que podia nas circunstâncias impossíveis. Leonardo aprendeu que amar Marina não era trair Isabela e finalmente conseguiu processar o luto de forma saudável. Eles aprenderam juntos a comunicar, a brigar construtivamente, a construir um relacionamento sólido baseado em respeito mútuo. Dona Helena tinha se tornado uma presença constante, visitando os netos todas as semanas, mimando-os sem pudor e tratando Miguel exatamente igual a Gabriel. São meus 2 netinhos, ela dizia sempre. Sangue ou não sangue, família é família. Cristina também visitava regularmente. Ela tinha arranjado um namorado, um homem gentil que aceitava seu passado e sua conexão com Miguel. Ela não era mais a mãe adotiva, era simplesmente tia Cris, e Miguel a adorava. Foi numa terça-feira comum, depois de colocar os meninos para dormir, que Leonardo surpreendeu Marina de uma forma que ela nunca esperaria. Vem, ele disse pegando a mão dela. Quero te mostrar uma coisa. Ele a levou para o escritório.
onde havia preparado uma apresentação no computador. Marina sentou-se confusa enquanto Leonardo iniciava os slides. Então, ele começou claramente nervoso. Eu estava pensando no nosso futuro, no futuro dos meninos. Em que tipo de família queremos ser? O primeiro slide era uma foto dos 4 juntos no último aniversário dos meninos. Todos sorrindo, cobertos de bolo, completamente felizes. Esta é nossa família, Leonardo disse. Mas legalmente não somos. Gabriel é meu filho, registrado só em meu nome. Miguel é seu filho, registrado só no seu. Nós somos apenas namorados morando juntos. Marina sentiu o coração acelerar. Leonardo, o que você está... Deixa eu terminar, ele pediu, passando para o próximo slide. Era uma certidão de casamento em branco. Eu quero que você seja minha esposa. Não porque a sociedade espera, não porque é o próximo passo, mas porque eu te amo e quero que o mundo inteiro saiba que você é minha família. Oficialmente. O próximo slide mostrava documentos de adoção. E eu quero adotar Miguel, oficialmente ser o pai dele no papel, assim como já sou no coração. E se você quiser, ele olhou para ela com olhos brilhantes, você pode adotar Gabriel. Podemos ser uma família de verdade, legalmente, completamente. Marina estava chorando agora, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Leonardo. Ele passou para o último slide. Era uma foto do anel. Um anel lindo de diamante que brilhava na tela. Então, Leonardo se ajoelhou na frente dela, tirando uma caixinha de veludo do bolso, revelando o anel real. Marina Santos, ele disse, a voz tremendo de emoção. Você entrou na minha vida quando eu estava no meu pior momento. Trouxe luz quando só havia escuridão. Me ensinou a ser pai. Me ensinou a viver de novo. Me ensinou que o coração pode amar mais de uma vez, e isso não diminui o primeiro amor. Você é minha melhor amiga, minha parceira, a mãe dos meus filhos. Sim, plural, porque Miguel é meu filho tanto quanto Gabriel. Você quer se casar comigo? Quer construir oficialmente essa família linda que já temos? Marina mal conseguia ver através das lágrimas. Ela olhou para o anel, para o homem ajoelhado na sua frente, e pensou em tudo que tinham passado juntos. A dor, a cura, o amor que nasceu das cinzas das suas vidas destruídas. Sim, ela soluçou. Sim, sim, 1000 vezes sim. Leonardo deslizou o anel no dedo dela e a puxou para um abraço apertado. Eles choraram juntos, de alegria dessa vez, não de dor. Choraram pela jornada que tinham feito, pelo futuro que estavam construindo. Os meninos vão ter tudo? Leonardo sussurrou contra o cabelo dela. Vão ter uma família completa, um pai e uma mãe que se amam, segurança, amor, tudo, tudo. Marina concordou, beijando-o profundamente. O casamento foi planejado para 6 meses depois. Uma cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas família próxima e amigos queridos. Dona Helena chorou durante toda a cerimônia. Cristina também, emocionada por ver Marina tão feliz. Gabriel e Miguel foram os pajens, tropeçando no caminho com as alianças, mas fazendo todo mundo rir. E quando o padre perguntou se havia algum impedimento, houve um momento de silêncio pesado. Marina olhou para Leonardo e ambos pensaram em Isabela. Mas não houve manifestação celestial, não houve sinal de desaprovação. Havia apenas paz. Eu os declaro marido e mulher. O padre finalmente disse, pode beijar a noiva. E Leonardo beijou Marina enquanto Gabriel e Miguel aplaudiam sem entender direito o que estava acontecendo, mas sentindo a felicidade no ar. A lua de mel foi curta, apenas um fim de semana num resort próximo, porque nenhum deles conseguia ficar longe dos meninos por muito tempo. Dona Helena ficou com os pequenos e ligava 3 vezes por dia para dar atualizações. Quando voltaram, iniciaram os processos de adoção. Leonardo adotando Miguel, Marina adotando Gabriel. Foram meses de papelada, entrevistas, visitas de assistentes sociais. Mas finalmente, num dia chuvoso de outono, os papéis foram assinados. Gabriel Alvarenga tinha agora 2 pais registrados, Leonardo e Marina. Miguel Santos Alvarenga. Ele tinha pedido para manter o sobrenome da mãe biológica junto com o do pai adotivo.
também tinha 2 pais. Somos uma família de verdade agora, Marina disse naquela noite, olhando para as certidões de nascimento atualizadas. Sempre fomos, Leonardo corrigiu, puxando-a para seu colo. Os papéis só oficializaram o que nossos corações já sabiam. Os anos seguintes foram de pura felicidade. Claro, havia desafios. Gabriel desenvolveu asma e passava noites no hospital às vezes. Miguel quebrou o braço caindo da bicicleta. Houve momentos de estresse financeiro quando a empresa de Leonardo passou por dificuldades. Mas eles enfrentavam tudo juntos, como família. Quando os meninos fizeram 5 anos, Marina descobriu que estava grávida. Aos 30 anos, ela carregava no ventre o primeiro filho dela e de Leonardo juntos. Uma menina. Eles a chamaram de Isabela, em homenagem à primeira esposa de Leonardo, que deu sua vida para trazer Gabriel ao mundo. Você tem certeza? Leonardo perguntou quando Marina sugeriu o nome, lágrimas nos olhos. Você quer nomear nossa filha com o nome dela? Isabela merece ser lembrada, Marina disse com convicção. E nossa filha vai saber que foi nomeada em homenagem a uma mulher incrível que amou tanto seu irmão, que deu a vida por ele. Vai saber que amor vem em muitas formas. Quando a pequena Isabela nasceu, 2 anos depois do casamento, Gabriel e Miguel estavam apaixonados pela irmãzinha. Brigavam por quem ia segurar ela, quem ia ajudar na troca de fralda, quem ia fazer ela rir primeiro. Marina, segurando a filha recém-nascida nos braços, enquanto Leonardo sentava na cama do hospital ao lado dela, e os meninos, não, os seus filhos, brincavam no chão. Pensou em como a vida era estranha e maravilhosa. Ela tinha começado essa jornada desesperada, quebrada, tendo que dar seu filho em adoção porque não tinha como sobreviver. Tinha vendido seu leite materno, tinha amamentado o filho de outro, enquanto o seu próprio estava longe. Tinha chorado mais lágrimas do que achava que um corpo humano podia produzir. Mas olha onde ela estava agora. Casada com um homem que a amava incondicionalmente. Mãe de 3 crianças lindas. Morando numa mansão, sim, mas mais importante, morando num lar cheio de amor. Com segurança, estabilidade e um futuro brilhante pela frente. No que você está pensando? Leonardo perguntou, passando as tazas a passa no braço ao redor dos ombros dela. Em como quase desisti, Marina admitiu baixinho. Naqueles primeiros dias, quando estava amamentando Gabriel e chorando por Miguel, eu pensei em desistir de tudo. Pensei que a dor nunca ia passar. Leonardo beijou a testa dela. Mas passou. Não completamente. Ainda dói às vezes, eu sei. Eu ainda sinto falta da Isabela. Ainda olho para Gabriel e vejo ela. Mas a dor não é mais tudo o que eu sinto. Agora tem alegria também. Tem esperança. Tem amor. Tem amor. Marina concordou, olhando para a bebê nos seus braços. Tanto amor. Gabriel veio correndo e se jogou na cama. Mamãe! A Isabela abriu os olhos. Ela me olhou. Miguel veio logo atrás. Não, ela olhou para mim primeiro. Papai, fala para ele. Leonardo riu, puxando os 2 meninos para o colo. Ela olhou para vocês 2, porque vocês 2 são os melhores irmãos mais velhos que ela poderia ter. Marina observou sua família, o marido que a amava, os 3 filhos que eram seu mundo inteiro, e sentiu uma gratidão tão profunda que quase doía. Ela pensou em Cristina, que tinha cuidado de Miguel quando ela não pôde. Pensou em Isabela, que tinha dado a vida para trazer Gabriel ao mundo. Pensou em todas as mulheres que tinham feito parte dessa jornada. Obrigada. Ela sussurrou baixinho, não para ninguém específico, mas para o universo em geral. Para Deus, para o destino, para o que quer que tivesse conspirado para trazê-la até aqui. Porque 5 anos atrás, Marina Santos estava dando leite para o filho de um bilionário, enquanto chorava pelo próprio filho que teve que abandonar. E hoje, ela era Marina Alvarenga, esposa, mãe e a mulher mais sortuda do mundo. A dor tinha sido real, a perda tinha sido devastadora. Mas daquelas cinzas nasceu algo lindo. Uma família, um amor, uma segunda chance que ela nunca achou que mereceria. E quando a pequena Isabela agarrou o dedo de Marina com sua mãozinha minúscula, Marina soube, com absoluta certeza,
que cada lágrima tinha valido a pena. Cada momento de dor tinha sido necessário para chegar até aqui, para essa perfeição imperfeita que era a vida dela agora. Eu amo vocês, ela disse, olhando para Leonardo e para os 3 filhos. Amo vocês mais que tudo nesse mundo. A gente também te ama, mamãe. Gabriel e Miguel gritaram em uníssono. Leonardo apenas apertou ela mais forte contra si e Marina sentiu que estava em casa. Finalmente, completamente, em casa. E lá fora, através da janela do hospital, o sol estava nascendo. Um novo dia, uma nova vida, um novo começo para a família Alvarenga. Uma família construída de pedaços quebrados que se juntaram para formar algo mais forte e mais bonito do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Era o final perfeito. Ou melhor ainda, era o começo perfeito do para sempre deles.